Olá pessoal, eu me chamo Beatriz Frenner e estou aqui para apresentar para vocês mais uma edição do nosso podcast Morar, que faz parte do projeto multiplataforma da Top View, que reúne os principais empreendimentos de alto padrão de Curitiba, sempre com muito conteúdo digital e também impresso para vocês. Nesse episódio em especial, nós não vamos falar ali de um único empreendimento, por exemplo. Nós vamos falar, na verdade, de uma empresa de design que é hub de soluções em design de interiores, especializada em planejar casas de férias, casas de luxo, inclusive. Nessa conversa, a gente tem aqui conosco, daqui a pouquinho, para começar, como vocês já podem ver aqui ao meu lado, a Priscila Poli, que é CEO e Head Designer da Casamar. Priscila, antes de mais nada, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Morar. Eu que agradeço, muito obrigada. É sempre ótimo ter a oportunidade de contar de algo que a gente gosta tanto. Que bacana. Agora, Casamar. Eu já estou imaginando mil coisas aqui. O que significa, o que é a Casamar? Casamar é literalmente uma casa no mar, né? Mas antes da gente falar sobre isso, acho que é legal a gente falar o que não é Casamar. Então, as pessoas confundiram um pouco e perguntam, a Casamar é restaurante? Não, não é. A Casamar é pousada? Não, não é. A Casamar é uma exposição como Casa Cor? Não, não é. Então, a Casamar, ela é um negócio único, né? Um ecossistema único no Brasil, onde a gente desenvolve do primeiro desenho ao primeiro jantar. E como que funciona isso? Na verdade, vocês são buscados por quem quer essa identidade de luxo na casa de férias. Como que funciona essa troca, esse serviço? Bia, essa é uma pergunta bem legal, porque assim, a gente tem várias situações para o cliente, né? Então, o que é o nosso pacote principal e que é o que o cliente mais procura? Que é esse conceito que a gente tem de primeiro desenho ao primeiro jantar, é onde a gente faz literalmente tudo. Então, o cliente vai me procurar para fazer o projeto de interiores, para executar esse projeto, para entregar esse apartamento ou casa completo, inclusive com compra dentro do armário. Então, é realmente completo. Mas existem casos que o cliente vai me falar, Priscila, eu já tenho uma arquiteta, eu já tenho esse projeto, quero só executar. A gente faz também. O que eu estou precisando é só o mobiliário. A gente faz também. Então, o que a gente quis criar foi um lugar onde as pessoas se sentissem confortáveis, que elas pudessem fazer tudo num único lugar e com a tranquilidade de estar seguro, né? Com bons profissionais, com boa contratação. E ter essa facilidade de tempo, de escolhas e tudo mais. Imagina chegar e encontrar tudo prontinho, até compra no armário. Tá vendo? Fala um pouco sobre o que é a identidade de vocês, o que tem no projeto de vocês, geralmente, que as pessoas batem o olho e sabem que ali é Casamar. Amor, né? Mas assim, trazendo aí uma narrativa de por que casa de férias, muita gente linka isso com casas no litoral. E na realidade não é exatamente isso, né? O que a gente quer trazer é uma casa com vida. Eu falo, hoje em dia as pessoas têm feito muito casa para os outros. Essa vida do Instagram, você quer fazer uma casa para você postar, você quer fazer uma casa para ser uma casa de revista. E a gente vem com uma essência totalmente contrária disso. A gente quer uma casa que as pessoas vão viver, que ela vai tomar um café da manhã com a família, que ela vai se permitir fazer um encontro com amigos em plena quarta-feira. Então, é literalmente ter a essência de casa de férias. Mas hoje não é mais sobre fazer uma casa no morro ou uma casa no litoral. É fazer com que qualquer casa seja uma casa de férias. A gente tem, inclusive, nos nossos cadernos da Top View 282 e o 283 também, a transformação que vocês fizeram, né, da Casamar num casarão lá icônico, que é assinado, inclusive, ali pelo Ayrton Cornelsen e que foi projetado por você, respeitando também um pouco ali da arquitetura, do projeto original daquele espaço, e se transformou aquele casarão num templo do design, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi essa ideia, esse projeto, e desenvolver todas essas etapas. Sim. É legal quando a gente fala de transformação, porque foi exatamente isso que aconteceu, né? A gente já existia em Guaratuba, tenho 14 anos de loja lá, a gente era a antiga Casa Domo, e durante um processo eu comecei a sentir falta de estar num lugar onde a gente enxergasse uma paisagem, que a gente, de fato, enxergasse a luz do sol. Eu ficava na avenida principal da cidade, então a gente tinha um ponto que era referência já, mas eu fiz uma viagem para São Paulo, num lugar que tinha um jardim lindo, e eu falei, a gente não precisa mais estar na avenida principal, a gente pode estar em outro lugar. E se eu vendo esse conceito de uma casa vivida, não faz sentido a gente estar numa casa onde a gente está trancado a 4 paredes, né? Eu brinco que não era um jardim tão grande que eu imaginava, né? E aí surgiu a Casamar.
E a casa ser do Lolo Cornelsen foi uma grande surpresa, assim. Então, quando a gente fez o primeiro contato, a gente não sabia. Essa casa tem muita lenda em Guaratuba, mas não se tinha essa referência de ser dele. E quando a gente entrou, a gente se apaixonou ainda mais, né? Só que essa casa é uma casa que estava 8 anos sem uso, era uma casa que era uma casa de férias também de uma família. E quando o pai veio a falecer, ninguém mais usou. E uma casa de frente para o mar, você sabe que 8 anos ali parada, ela, né, tem várias demandas. E a minha preocupação e meu cuidado, na verdade, foi exatamente esse. Eu não quero descaracterizar essa casa, né? A gente quis eternizar mais uma vez o incrível Lolo Cornelsen. Então, saiu numa matéria da Top View também que falou, é a assinatura do Lolo com o coração da Priscila. E é exatamente assim que eu vejo a Casa Mar hoje. Então, a gente fez algumas transformações internas, sempre tentando conectar a natureza, né? Trazer a natureza interna, colocá-la cada vez mais imersa nisso. Então, quando a gente fez o piso, a gente pensou, eu quero trazer a tonalidade da areia. A casa tem muito vidro, então ela é muito aberta, a gente manteve isso, os tons claros dos móveis. Então você tá ali dentro que você não sabe, eu tô dentro de casa, mas ao mesmo tempo eu tô com toda a natureza em volta, né? Então eu falo, é a natureza lá fora, a natureza aqui dentro. Isso conectou muito. Então é uma transformação que eu tenho maior orgulho de fazer parte, tendo uma assinatura do Lolo, então ainda mais, né? Pensando assim no projeto, o que você diria que ficou lá, que é do Lolo, e o que chegou de novo, que é da Priscila? É difícil eu separar, né? Tudo que tem lá é meu e dele, assim. Eu me sinto muito conectada nisso. E como designer, obviamente, esse é meu grande orgulho de fazer parte de um projeto onde eu assino ao lado dele. Então, a arquitetura toda foi mantida, a arquitetura toda é dele, a gente preservou toda a arquitetura e o que a gente mudou realmente foi uma transformação de interiores, muito mais pelo novo morar mesmo, né? Então, a gente tinha uma cozinha fechada, hoje essa cozinha é aberta. Na hora de fazer essa reforma, a gente se deparou com um monte de coisas, então a gente tinha um projeto e a hora de executar esse projeto, como toda reforma, a gente no meio do caminho, tem uma viga aqui que a gente não estava imaginando, tem uma situação aqui que a gente não estava imaginando, a gente teve que reprogramar tudo isso. E aí tiveram surpresas boas nesses contextos também, que uma das paredes que a gente quebrou, que eu quis quebrar para trazer uma janela para dentro da cozinha, a gente se deparou com a rocha ali que ficava escondida. Eu falei, gente, essa rocha aqui tem que aparecer. E hoje ela é cereja do bolo da casa. A gente tem uma adega que é um desenho meu, inclusive, da MBA que eu fiz de arquitetura de luxo. Era um projeto que estava no papel e a gente executou lá. E não tem quem não entre na casa e não se apaixone pela adega. Então, essas belas surpresas a gente teve bastante lá na Casa Mar também. Hoje as casas de férias, elas são como uma especialidade. Vocês vão além disso hoje? Como que é esse trabalho na arquitetura, no design? Então, Bia, foi exatamente como eu te falei, né? Para nós, assim, o contexto casa de férias foi ter uma técnica para se desenvolver imóveis que resistam a situações particulares. Então, quando eu falo de fazer uma casa no litoral, eu tenho que pensar em maresia, eu tenho que pensar em umidade, eu tenho que pensar numa casa com menos manutenção, porque a pessoa vai usar muito intensamente durante uns meses e daqui a pouco ela vai ficar tempo sem ir. E para você ter isso na durabilidade do teu mobiliário, é bem criterioso, né? Então, a gente começou a se especializar nisso. Também em tecidos. Então, eu tinha muita questão assim, por exemplo, o cliente chegava e falava, meu sonho é ter um sofá claro, mas nem pensar, porque na praia não dá. Eu falei, dá, se você souber usar o tecido certo, dá. Mas eu tenho esse lounge aqui perto da piscina, mas... Meu Deus, olha, sabe? A mulher já fala pro marido, se teus amigos entrarem lá... Eu falo, gente, precisa ser assim, porque senão que graça tem se você vai lá e falar, não, mas não entra assim, não entra molhado, não senta aqui, ou ter o cuidado toda hora. Então, o que a gente fala com casa de férias é isso, é uma casa que você vai viver, que você vai se descontrair e vai fazer aquilo acontecer. E é legal isso que você falou, porque tem como pensar nos cenários e nos contextos de bagunça que a gente tem nesses espaços, sem que isso comprometa a funcionalidade da casa. Sim, com certeza. E isso é uma coisa muito legal e que é muita essência da Casa Mar também, né? Até comentei, recentemente eu fui para Miami, fiz uma viagem para lá, e aí sempre a gente acaba unindo o útil ao agradável. Eu falei, vamos visitar a rua principal lá, que tinham várias lojas de imóveis, e olhando essas vitrines eu senti bem isso, assim, eu olhei e falei, nossa, olha só, tá linda essa vitrine, mas tá tudo impecável no lugar. E eu falei, na Casa Mar não é assim. E a gente sente que é realmente o cliente se sentir em casa, sabe? A gente não se sente atendendo clientes, a gente se sente atendendo amigos. Então, pode vir, pode sentar, não tá tudo necessariamente impecável. Mas, ao mesmo tempo, meu showroom é todo claro. A gente tem quase 1 ano de Casa Mar e se você chegar lá, o sofá tá impecável. Então, quando a gente sabe trazer produtos ideais para essa realidade, a gente consegue, sim, fazer uma casa do jeito que o cliente quer, resistindo a todas essas situações. Agora, você já citou um pouco disso aqui, mas acho que a gente pode se aprofundar porque é um conceito muito legal que vocês trazem. Do primeiro desenho ao primeiro jantar. Vamos aprofundar mais essa ideia. Como que surgiu isso e como que, de fato, funciona esse modo? Então, isso surgiu porque, assim, durante o meu processo de faculdade, estágios, depois trabalhando em alguns lugares, eu comecei a perceber que, assim, a gente
acredita que o cliente comprou um imóvel, ele vai até o arquiteto ou o designer e pede um projeto de interiores. E aí você vai fazer esse briefing com o cliente, você vai desenvolver esse projeto, você vai fazer o detalhamento técnico todo incrível, entregar todo aquele livro, aquela mala para o cliente e, ok, fiz esse serviço, resolvi esse problema para o cliente. E eu comecei a perceber que a gente dava mais um problema, porque esse cliente pegava tudo isso e ele não sabia para onde ir. E muitas vezes ele entrava em contato comigo, com a loja. Mas aonde exatamente eu vou para fazer a marmoraria? Vocês têm alguém para indicar? Ou como que vocês fazem? E eu falei, poxa, se o cliente tem essa dúvida, por que não trazer isso pra gente solucionar, né? E aí, quando eu montei a loja, eu falei, não, eu quero fazer um lugar, eu quero ter um lugar onde as pessoas, de fato, consigam sair daqui com a casa transformada. Eu não quero parar no meio do caminho, né? E aí, a gente foi agregando isso aos poucos, entendendo como isso ia acontecer. Hoje, a gente tem uma curadoria, então não foi um processo que aconteceu da noite pro dia, porque a gente teve cuidado de trazer a seleção de pessoas, porque o que a gente não quer é que o cliente tenha trauma de pedreiro, e é assim que o cliente chega, ele fala, eu queria muito reformar minha cozinha, eu queria trocar esse azulejo, mas nem pensar pedreiro na minha casa. Eu falo, não, a gente vai te ajudar, eu vou contratar, eu vou tocar a tua obra, eu vou te entregar pronto. Então, o cliente se permite realmente realizar um sonho ideal da forma que ele queria, ele não se limita a nada, sabe? Então, hoje ele chega lá, a gente faz o desenho, a gente executa o mobiliário, tem uma curadoria de móveis avulsos, e aí nós temos nossos parceiros que fazem marmoraria, iluminação, cubas e metais, a instalação de todos esses produtos, e aí no final chega e decora tudo. A gente já falou um pouco do casarão de vocês, que eu imagino que seja um momento ali especial, um espaço muito especial. Mas eu queria saber também se existe, Priscila, algum outro projeto que tenha um espaço diferente aí no seu coração, algo que tenha sido um marco também para a Casamar. Olha, a gente tem vários projetos que com certeza foram um marco, assim, mas o projeto da Casamar eu acredito que é a grande questão, assim, porque... Então, eu tenho 14 anos de Guaratuba e 13 anos de Casadomo, mas a gente entende que esse é o momento mais gostoso que a gente tem vivido, assim, porque o processo, a essência toda era a mesma, né? Mas hoje as pessoas querem estar lá, as pessoas querem te ouvir, as pessoas estão entendendo esse contexto todo. Obviamente que a gente teve pandemia, que fez muitas pessoas valorizarem casa, então hoje é muito mais fácil a gente falar esse conceito. Porque eu falo, né, você pode ir para qualquer lugar do mundo, você pode viajar para onde for, mas a tua casa sempre é para onde você quer voltar. E essa essência que a gente quer trazer, e é exatamente com essa responsabilidade que a gente faz. Porque além de tudo isso, né, a casa é o lugar para onde você quer ir e por quem você quer ir. E é essa base que a gente tem com a responsabilidade imensa de projetar algo para alguém nesse nível, né? Então, a Casamar, para mim, ela... Além de ser um projeto muito grandioso que a gente fez e transformou, ali é o centro de muita coisa que acontece e é onde a gente realmente coloca muita paixão, é onde o cliente sente amor. Quase todos os depoimentos de clientes que vocês veem, nossa, assim, é que o cliente sente isso. Eu me senti em casa, eu senti que realmente é uma família, eu senti cuidado em cada coisa. E a gente tem, assim, como não é uma dor no coração, não é bem essa palavra, mas a gente fica meio assim cada vez que a gente entrega um imóvel, porque pensa, às vezes eu passo um ano indo naquele imóvel e aí quando chega a hora de você entregar, você fala, olha, a minha rotina aqui agora não vai ter mais. Dá uma saudadinha. Dá uma saudadinha, porque a gente faz como se fosse pra gente, né? Então, isso é um processo muito gostoso do que a gente faz. Então, pra gente deixar bem claro e tirar todas as dúvidas, né? Porque é um espaço bonito que acaba atraindo, todo mundo quer entrar lá pra ver... Às vezes pensando que é um restaurante, pensando que é uma pousada. Explica exatamente. O cliente, ele entra lá, ele tem acesso ao projeto, vocês indicam os serviços, os materiais, como que é essa dinâmica exata da Casamar? Uhum. Então, o cliente, ele vai entrar lá, a gente vai desenvolver todo esse projeto. Então, toda a parte do criativo acontece lá dentro da Casamar. A apresentação do projeto acontece lá dentro da Casamar. A gente tem o estúdio de apresentação. Depois, as compras que o cliente vai fazer, ele vai fazer todas com a gente. Aí, a gente tem um site, né, um aplicativo que o cliente baixa, ele vai acompanhando todo esse processo por lá. Mas toda a contratação é feita pela Casamar, mesmo que seja um terceirizado. Então, a marmoraria. A gente tem uma marmoraria parceira, onde a gente vai fazer esse orçamento para o cliente, onde a gente vai fechar esse contrato, onde a gente vai acompanhar os prazos de entrega, vai acompanhar a entrega dessa marmoraria, o resultado final, inclusive fazer ali a logística toda do que vem primeiro, o que vem depois, o que eu preciso contratar agora, né? Então, vai uma lista de compras de tudo que o cliente precisa comprar. Então, eletros. Tem cliente que, eu tenho a listagem, então eu vou sair comprar. Ou, Priscila, eu não tenho esse tempo, eu quero que você compre. Então, a gente vai no limite do que o cliente quer, mas a gente oferece esse pacote completo acontecendo tudo dentro da Casamar. É por isso que é do primeiro desenho ao primeiro jantar. É literalmente do primeiro desenho ao primeiro jantar. A casa fica extremamente pronta e entregue do jeitinho de que vocês conseguem, né, nesse diálogo, nessa troca com o cliente, conseguir interpretar e entender o que ele busca. E essa curadoria, como é que é? Você falou dos serviços que vocês vão lá atrás do pedreiro, do pessoal da mármore, que seja de confiança, porque são dores. Sim. Quem sempre mexe com uma reforma. Mas eu fico imaginando os detalhes de decoração. Como que é isso? Você escolhe como se fosse também algo ali seu pra você? Sim.
claro que assim, existe a identidade do cliente, né? Então a gente sempre tenta trazer o que é pro cliente, mas a gente faz como se fosse pra gente. Agora, essa curadoria toda acontece primeiro na Casa Mar. Então, por exemplo, agora que a gente fez esse novo showroom, e a gente normalmente troca o showroom a todo ano, a gente testa esses profissionais, né? Então, assim, se, por exemplo, eu sinto que eu tenho que ter mais uma marmoraria parceira porque a gente tá com muito trabalho. A gente não sai indicando ela direto pro cliente. Então, a gente faz um teste com ela primeiro dentro de casa pra entender o acabamento, se cumpre prazo, como exatamente isso vai funcionar, qual é essa estrutura do lugar. Porque, querendo ou não, por mais que eu explique pro cliente, isso aqui é outro fornecedor, isso ficou muito claro, a nota fiscal vem desse fornecedor, a gente tem a responsabilidade de estar indicando, né? Então, tudo isso acontece antes dentro da Casa Mar. E aí, esse cliente vai ficando na nossa curadoria, então ele tem um plano de negócio com a gente ali, e aí a gente vai contratando ele para fazer essas demandas. Além desse aspecto funcional, qual tipo de design tem mais funcionado hoje, assim, para quem tá numa casa de férias? Falando da parte estética, da parte do dia a dia, o que as pessoas mais têm buscado, das tendências? Olha, claro, existe uma tendência do tudo integrado, né? Que é a família toda junta. Isso é uma tendência que tem permanecido há muito tempo. Existe a tendência também do claro. Eu quero uma casa mais clara, eu quero essa coisa mais clean. Porque antes a gente tinha aquela coisa mais ousada. Eu tô na praia, vou vir pouco tempo, eu quero uma coisa mais ousada. Hoje a pessoa vê isso como um refúgio mesmo, né? Então ela quer esse espaço mais claro. Mas agora, tendência, aí isso é uma coisa que a gente bate bem na tecla também, assim. Porque existe a tendência, existe o que tá no mercado. O que automaticamente a pessoa já vai ter uma facilidade de gostar daquilo, mas o nosso grande diferencial está exatamente em entender o que o cliente quer. E isso acontece muitas vezes, né? Olha, Priscila, eu tenho uma colcha que é da minha avó, mas é crochê e aí é brega usar. A gente fala, tá tudo bem, tem história. Então, o nosso intuito é fazer casa com história, casa com memória, casa que você se sinta bem e que você sinta que tem a tua história e a tua essência lá. Então, quando você me pergunta assim, mas tem alguma assinatura Casa Mar? Que a pessoa vai olhar e vai dizer que é Casa Mar? Hoje, 90% dos meus clientes são indicação de outros clientes. Mas a gente não tem essa essência porque não é a essência Casa Mar. É a essência de cada cliente que tá ali. Então, as casas tem apartamentos, prédios, por exemplo, que a gente fez 22 apartamentos. E nenhum é igual. E não é porque a gente teve uma dificuldade de fazer 22 projetos diferentes. É porque eram 22 histórias diferentes. Então, o conceito todo muda, né? E cada projeto se torna realmente único. E quando se leva muito em consideração isso, você tem ali uma casa humanizada, uma casa individualizada, personalizada, e ela, de certa forma, apesar de remeter a gostos e até lembranças, passado, memória, ela é atemporal, né? Porque quando você se firma numa tendência, acho que com o passar do tempo, aquilo pode sair de moda. Sim. Quando você se foca no sentimento, você tá falando de uma coisa que vai ser pra sempre dentro da casa, bonita e enaltecida pela pessoa. Verdade. E esse é um ponto bem importante, assim, porque é isso, né? E às vezes, a gente até vinha conversando hoje, às vezes quando você tenta mudar isso, a pessoa ela não se sente mais pertencente àquele espaço. E é como se você rasgasse um pedaço dela, né? Poxa, eu vou ter que dar essa cadeira aqui, ou cristaleira. Normalmente vem cristaleira da casa, vou ter que dar porque ela não combina mais. E você vê que a pessoa não faz aquilo com um processo fácil, né? A gente fala, não, vamos trazer. A gente não precisa criar todo esse mesmo conceito, porque obviamente a gente tá vivendo numa outra época. Mas você pode trazer esse item especial a uma decoração mais atemporal, a uma coisa que a gente misture o moderno com o antigo, mas que tem aquela história. E é muito legal, porque a Casa Mar tem isso, né? Então, na minha cristaleira, por exemplo, todas as minhas louças são louças da minha avó, da minha bisavó, e muitas vezes o cliente vai lá e fala, isso aqui você ganhou, isso aqui você não comprou, porque lá na minha casa eu também tenho. Então, ele se identifica com essas coisas. E nada mais gostoso do que se identificar com história, né? E a tendência, ela é bem isso, ela não vai te conectar com outras coisas. Então, essa própria história tua, ela acaba te conectando a outras coisas e você falar de coisa gostosa. Vai dizer que quando alguém te pergunta, não é gostoso você falar da sua avó? O porquê você ganhou? Ou que você tomava café nessa xícara da sua avó e agora ela tá ali? Então, tudo isso eu acho que traz muita memória, isso tudo traz muita fraternidade também, né? De relações. Isso que você falou, né? Faz muito sentido, porque eu não sou daqui de Curitiba, eu sou de Cascavel. Vou abrir meu coração aqui com você. Quando eu vim pra cá, fazendo terapia e tudo mais, eu tava morando em hotel. E aí a minha psicóloga me perguntou, mas você trouxe alguma coisa sua pra você colocar no ambiente? Eu falei, não, só vim com as minhas roupas, com maquiagem, com calçado. Não tem nada meu aqui. Né? Era tudo a decoração do hotel, que era belíssima, mas... E ela falou sobre isso. Traga coisas tuas, traga, nem que seja uma estatueta que você tenha na tua casa, um objetinho decorativo, um livro para você deixar ali em cima, um porta-retrato, porque o ambiente, mesmo você estando num lugar bonito, limpo e agradável, quando você tem alguma coisa que remete a você ali... É diferente, né? Comunica, né? Aconchego,
tem significado, tem sentimento a casa da gente, né? Até porque nesse teu caso você estava longe, né? Você tá longe da família, querendo ou não, são coisas que te remetem à família e te fazem sentir mais próximo. Claro, hoje a gente tem toda essa tecnologia a nosso favor que a gente liga, faz chamada em vídeo. Mas é diferente, se você, sei lá, tá dormindo lá com a coberta, que é desde a tua coberta da infância, ou que tua mãe mandou um negócio pra você e aquele negócio tá ali, que era aquela, essa aqui é pra tua casa nova. É diferente. E a gente usa muito essa técnica, inclusive, que é legal falar, no homestaging, que nada mais é do que a gente fazer uma decoração com afeto. Esse é um pacote que a gente tem lá e que a gente funciona muito para quem aluga imóveis ou para quem vende imóveis. Então, por exemplo, tem prédios de investidores onde eu tenho lá 10 apartamentos iguais. O que vai diferenciar um do outro? É exatamente isso. Como você fazer uma decoração que a pessoa chegue e se sinta em casa. Então, é o cheiro do café, são as flores naturais e traz exatamente esse contexto aí. Poxa, eu entrei aqui, eu não sei, eu me sinto em casa, eu gosto. E aí você tem vantagens na hora de vender esse imóvel, potencializa a venda. Perfeito, viu? Não é só design, é psicologia, é sentimento e é um mercado lucrativo, eu imagino também, Sim. né? Para quem é investidor dessa área. Agora, a gente brincou bastante antes que as pessoas entram na Casa Mar pela beleza dela, elas querem entrar, querem se hospedar pensando que é pousada, querem entrar achando que é restaurante, porque é um lugar que todo mundo quer estar. Sim. É um lugar lindo, convidativo. E para eventos, as pessoas também procuram vocês? O espaço, ele funciona também? Está aberto para quem quer realizar um evento? Olha, isso é uma coisa que tem muita gente que procura. A gente fica bem tentado a fazer. A gente, inclusive, fez alguns eventos até na ideia das pessoas entenderem o que é. Mas não é o foco da casa. Porque por mais que a gente queira que a gente tente, lá é um espaço comercial. Então, todos os eventos que a gente faz, a gente se abre para eventos, ele acaba limitando algumas coisas. Mas como a gente gosta muito também, a gente não quis cortar tudo. Hoje, o que eu faço? Eventos de construtoras, lançamentos de construtoras, palestras do setor. Então, pra gente conectar pessoas, isso a gente faz. Mas casamentos, que é o que me procuram, tudo isso a gente não faz. São eventos relacionados ao segmento de vocês, né? São eventos bem selecionados, porque são poucas pessoas também. Por mais que as pessoas achem que a casa é enorme, a casa não é. Então, precisa ser uma coisa bem intimista, né? Eu consigo colocar no máximo 50 pessoas na casa. Então, aí são coisas que atenam a esse público, que tenham, obviamente, a ver com a gente, que favoreçam a cidade também. A gente leva muito isso em consideração. Então, a gente quer uma marca que impacte a nossa cidade também. Então, se isso vai trazer algum benefício para a cidade, a gente com certeza faz. Então, assim, não se tem uma regra. Não vou te dizer, não, a gente não faz. E nem sim a gente faz. Então, cada caso é um caso. Então, se a pessoa aí tem uma ideia de fazer um evento, traz a ideia, quem sabe dá certo. Não custa tentar, né? Não custa tentar, Agora, a gente conversou bastante sobre esses espaços, né? Elementos que podem ser colocados dentro da casa para trazer sentimento. Acho que a arte tem tudo a ver com isso, né? Sim. Obras de arte. Como que é essa relação de vocês? Eu tô vendo aqui, na minha colinha, que temos, inclusive, paranaenses que assinam obras que vocês têm lá. Quem são eles? O que vocês geralmente trazem de curadoria para os clientes? Então, a arte sempre foi algo que a gente quis agregar, né? Porque eu digo que no Brasil a gente ainda é muito carente de arte. As pessoas não têm costume de colocar uma obra de arte. Então, as pessoas, quero decorar, ela vai, sei lá, na Tokstok compra quadros. E aí a gente defende novamente isso. Precisa ser um quadro que tenha a ver com você, não pode ser algo pronto. Na época, a Natália Krieger estava em destaque na cidade, quando a gente começou a estudar as coisas para abrir Casa Mar. E ela, inclusive, recentemente fez uma exposição no Louvre, com os guarás, que também é algo que está super em alta em Guaratuba, que voltou, né, essa fauna lá. E eu falei, poxa, por que não trazer a exposição dela? Então, foi uma forma que eu vi de trazer arte e de favorecer esses artistas. A gente não tem só artistas paranaenses, mas também artistas ali de Santa Catarina. Meu foco principal foi trazer artistas do litoral. Então, a gente tem a Juliana Bittencourt, que é quem fez uma pintura de parede pra gente incrível. Tá desenvolvendo uma nova arte pra gente lá também, com coisas novas aí que vão ter na Casa Mar. A Natália Krieger, que é quem... Como funciona hoje? O cliente vem, eu sei que eu quero colocar um quadro numa área X, ela faz uma entrevista com o cliente, ela pinta especialmente para esse cliente, então é uma obra de arte feita para ele. E tem o Rafael Langovski, que também é incrível, que além das pinturas dele dentro da casa, ele é o artista que fez A Menina e a Baleia, que é a maior baleia escultura do Paraná, que fica lá na Casa Mar e é linda e incrível, que simboliza a sustentabilidade, a preservação da natureza, a pureza da criança, e que tem muito a ver com Casa Mar. E como é bom, né, apreciar a arte, né? Você se pega pensando, e cada momento que você vê um quadro, você vê um detalhe diferente, né? Uma história nova que antes tinha passado despercebido. E isso dentro do ambiente ali de uma casa de férias, acho que faz muito sentido, porque acalma, né? Uhum. E é legal você falar isso, porque assim, o quadro que o Rafael que fez lá também, eu falei, Rafa, a casa é isso e aquilo, veio. E ele fez são duas crianças pulando onda. E aí, quando ele fez as cores, tudo, né? A gente, nossa, bem, isso é sereno o quadro. E várias vezes no escritório, durante o nosso trabalho, a gente
viu isso se reproduzindo na praia. E a gente olhava, olha lá o quadro acontecendo. E a gente se lembra disso também, né? Quem nunca pulou onda, e daí você começa a lembrar você com teus primos, você com teus irmãos. Então, acho que é isso. A obra de arte é você parar, olhar, você claramente tem ali o conceito daquela obra, mas é você entender o que aquilo traz pra você, o que aquilo te remete, né? E essa obra de arte é algo que sempre a gente tá ali, para e lembra muita coisa boa. Assim como a baleia também. A baleia é linda, tem muita gente que vai na Casamar, porque vê a escultura, quer ir na escultura e aí entende o que é a Casamar. Então, é um espaço muito legal pra também ver essa curadoria. Apreciar a arte, né? Apreciar a arte. É importante que vocês estreitam esse espaço, né, entre as pessoas, para elas não ficarem tão distantes da arte e terem acesso a ela de fato. Agora falando um pouco mais sobre a cidade mesmo, né, de Guaratuba, o litoral paranaense está crescendo muito, está recebendo investimentos por parte aí do governo do estado, de revitalização. Tem a ponte aí que está também saindo no nosso horizonte. Torcendo os dedos, a gente tem fé que vai dar tudo certo, que é uma obra muito importante para todo o litoral. Como que vocês têm acompanhado esse crescimento de Guaratuba? E eu tenho visto isso com ótimos olhos, assim. Acho que chegou a vez de Guaratuba, né? A gente tem claramente algumas coisas que a própria cidade quer preservar, né? Às vezes a pessoa fica assim, por que você não monta Casamar em Camboriú? Por que você não monta Casamar em Curitiba? Eu falo, não, porque foi aqui que eu escolhi morar e é desse lugar que eu quero fazer o melhor lugar. Mas quando a gente vê isso se desenvolvendo, a gente fala assim, poxa, isso é legal. Eu tive 6 anos atrás, vamos colocar um grande movimento de clientes indo para Santa Catarina. E agora a gente tem esses clientes retornando, porque eles não querem mais ficar 7, 8 horas na estrada, porque eles não estão usufruindo tanto da casa de férias. Se você tem casa ali em Guaratuba, você vai todo final de semana, né? Então começou a ficar mais viável. E com essa história da ponte, a gente vai unificar o litoral todo. E, obviamente, é exatamente esses investimentos que me fizeram investir também, né? Então eu não teria ousado num projeto como esse se a gente não tivesse grandes expectativas da cidade. Então eu vejo isso com excelentes olhos. A gente tá muito ali naquela coisa Caiobá, os outros balneários. Então a gente todo dia tá rezando assim como você pra dar certo a ponte logo. E tá incrível, tá lindo, inclusive. Tá com todos os maquinários lá, ela já tá acontecendo. E a gente acredita que agora nada para. Favorece todo mundo, né? O crescimento favorece. do turismo. Não, favorece todo mundo. E a ponte vai ficar linda. A própria balsa, quando a gente tem ali, às vezes, legal. A gente muitas vezes, logicamente, olha isso com bons olhos, né? É o meu momento de pausa, atravessar a balsa. Porque, é o tempo que eu vou responder o WhatsApp, é o tempo que eu vou tomar um ar, que eu vou reparar na paisagem. Mas nos últimos tempos isso tem se tornado caótico. E tem atrasado uma evolução, né? Então, e a gente já vê só pelo anúncio da ponte, já valorizou imóvel, já tem tanta gente investindo. A gente tá muito dentro desse mercado também. Então, a gente tem muitas construtoras novas que foram para lá nesse último ano. Então, a cidade com certeza tem tudo aí para não só Guaratuba, mas todo o litoral aí para dar um belo arranque. E quem for para Guaratuba pode visitar a Casamar? Deve visitar a Casamar. Hoje a gente tem o tour cultural, né? Então a pessoa ela agenda um horário através do nosso WhatsApp e ela faz o tour cultural e aí ela conhece todos esses detalhes aí, várias outras coisas muito legais que tem lá. Quem quiser entrar em contato por esses canais para fazer visita, para contratar serviços, como que funciona se aberto ao público? Então, as pessoas podem nos acompanhar no Instagram. Então, lá a gente tem sempre todos os detalhes do tour, os detalhes para agendar. Então, é @casamar_Guaratuba. E o nosso WhatsApp, que é para agendar o tour cultural, é 41 99996 1939. Tem algum convite que você queira deixar para as pessoas? Alguma mensagem de algo que eu não tenha te perguntado aqui? Poxa, eu acho que a gente falou tudo e o recado que eu deixo é que tem coisas que a gente não pode falar, que a gente não pode ver, que a gente só pode sentir. Então, vá conhecer e vai entender com certeza tudo isso que a gente está querendo dizer aqui. Priscila Poli, CEO da Casamar, muito obrigada pela sua presença com a gente aqui no Morar. Obrigada a você, foi ótimo, foi incrível. Que legal, até uma próxima. Até! Gente, relembrando que você pode rever também um pouco mais sobre a Casamar Guaratuba acessando lá os nossos cadernos da Top View, 282 e também o 283. Pode ser no aplicativo, no impresso, no nosso portal também, topview.com.br. Obrigada pela audiência, continue acompanhando, a gente volta logo com mais novidades por aqui.